Olá, pessoal! Terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Bom para todos, entrando no ar agora, 3 horas em ponto, em TV aberta, canal digital 44.1, isso na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo. Agora, se você está fora dessas cidades, redes sociais, facebook.com/RedeTVT e youtube.com/RedeTVT. Nas nossas redes sociais, além de acompanhar o Bom para Todos, você pode comentar. Me diz o que você está achando do nosso programa, se você concorda com a visão dos nossos comentaristas, se você tem uma opinião a acrescentar. Me diz de onde você acompanha, manda cidade, estado, se você está aqui no Brasil, se de repente você está aí fora. Então manda tudo aqui pelas redes sociais, tem um tempinho, eu sempre trago alguns comentários, a gente bate um papo, troca uma ideia. É que às vezes o programa é tão corrido que eu não consigo realmente, mas eles me mandam. A Cíntia, nossa produtora, vai me mandando vários comentários, então eu sempre tenho acesso aqui aos comentários que vocês mandam, dou uma lida e é isso. Tendo um tempinho, eu trago aqui para a gente acompanhar juntos, ler juntos e trocar essa ideia. Além disso, estamos ao vivo pela Rádio Brasil Atual, 98.9 FM, todos os dias você pode escutar o programa Bom para Todos pela Rádio Brasil Atual. Daqui a pouquinho eu trago as principais notícias do dia. A gente vai falar com o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Vamos falar com ele sobre essas notícias, vamos pedir para ele análise das notícias, dos destaques do dia. Tem bastante coisa, tem CPI da Covid rolando, com depoimento escandaloso, a gente vai falar sobre isso. Logo depois eu vou conversar com o Flávio Aguiar, comentarista internacional, ele que participa de vez em quando aqui com a gente, é sempre muito bacana conversar com ele, inclusive, e a gente vai falar sobre eleições na Alemanha, vamos entender esse processo eleitoral lá. Teve partido já mais votado, mas ainda sem a conclusão de um novo chanceler, que vai substituir Angela Merkel depois de 16 anos, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso com ele, inclusive sobre impactos aqui no Brasil dessa eleição, porque hoje teve encontro do ex-presidente Lula, da presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, com o representante de uma organização política ligada ao SPD, que é esse partido mais votado ali na Alemanha. Então é claro que a gente vai falar sobre repercussão aqui no Brasil dessa eleição lá na Alemanha. E depois eu finalizo conversando com o deputado estadual, o Paulo Fiorillo, deputado pelo PT, que fez o requerimento de instalação de uma CPI para apurar as denúncias em relação a Prevent Senior, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, esse protocolo, essa CPI, esse requerimento já foi protocolado lá na Lesp. Há uma movimentação para que, inclusive, essa CPI seja aberta. Já tem 5 CPIs em andamento, mas tem uma legislação interna lá na Lesp, dizendo que se isso for votado pelos deputados, essa CPI pode ser aberta como uma 6ª CPI ali na casa, e isso está para acontecer ali em outubro, e já tem uma sinalização de que essa CPI vai ser aberta sim, e vai passar a funcionar no estado de São Paulo para investigar justamente essas denúncias envolvendo Prevent Senior e esses escândalos que aconteceram ali dentro. Então, vou conversar com o deputado Paulo sobre tudo isso. Deixa eu abrir com as principais notícias. Vamos lá, olha só. A gente abre falando sobre Prevent Senior. O governo Jair Bolsonaro tinha um pacto com a Prevent Senior para propagar o chamado kit Covid. Essa denúncia da advogada Bruna Morato, que está depondo hoje na CPI do Senado. Vamos ouvi-la. Havia um interesse inicial vinculado ao governo federal de que o Brasil não parasse, o Brasil não podia parar. Eles estavam extremamente preocupados com a possibilidade de lockdown. Como todos, acho que acredito que toda a população no geral. Por conta disso, as informações que foram levadas aos médicos em uma reunião promovida pela instituição foi a seguinte, que existiria uma colaboração com relação à instituição Prevent Senior, na produção de informações que convergissem com essa teoria, ou seja, de que é possível você ter ou de você utilizar um determinado tratamento como proteção. No começo se chamava tratamento preventivo e depois, com o desenvolver dos estudos, entendeu-se que não era preventivo, na verdade, um tratamento precoce. A advogada, inclusive, desmontou a tese de autonomia médica defendida pela Prevent Senior. A Prevent Senior obrigava essa distribuição do kit Covid. Dá uma olhada.
Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, esses médicos, eu posso citar também de forma nominal, porque me foi dada essa explicação, era o Dr. Anthony Wong, toxicologista, responsável por desenvolver um conjunto medicamentoso atóxico, a doutora Anísia Yamaguchi, especialista em imunologia, a qual deveria disseminar informações a respeito da resposta imunológica das pessoas, o virologista Paolo Zanotto, para que ele falasse a respeito do vírus e tratasse a respeito dessa situação de forma mais abrangente, evocando notícias, e que a Prevent Senior ela iria entrar para colaborar com essas pessoas. É como se fosse uma troca, o qual nós chamamos na denúncia de pacto, porque é assim que foi me dito. Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Na verdade, essa fala que você ouviu agora da Bruna Morato, é ela explicando como funcionava esse pacto do governo federal com o gabinete paralelo, que auxiliava ali o governo Bolsonaro nessa política de contenção da Covid-19. Na verdade, era distribuindo kit Covid. Então, ela cita, inclusive, membros do gabinete paralelo que atuaram nesse pacto, nessa disseminação de kit Covid nos hospitais e principalmente ali no convênio da Prevent Senior. Agora sim, a gente vai ouvir essa fala da Bruna, em que ela desmonta a tese da autonomia médica que era defendida pela Prevent Senior. A Prevent Senior chegou a obrigar a distribuição do kit Covid, o que põe por terra essa questão da autonomia médica. Vamos ouvir agora. Os plantonistas, eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente e diziam ao paciente, olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Mas eu te oriento, se você for tomar alguma coisa daqui, tome só as proteínas ou só as vitaminas, porque os outros medicamentos, além de não terem eficácia, eles são muito perigosos para aquele público em específico. No início dessa sessão, desse depoimento, a tropa de choque ali de Jair Bolsonaro tentou mais uma vez mudar o rumo da CPI da Covid. Hoje, o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado, leu um parecer do professor Ives Gandra, afirmando que não há base jurídica para que Jair Bolsonaro seja responsabilizado pelos desastres na condução da pandemia. E é claro que isso causou muita revolta nos senadores. Vamos ver. Creio que a opinião consultiva do Dr. Ives Gandra Martins poderá contribuir muito com os trabalhos da comissão e mesmo na elaboração de seu relatório final, para que não enveredemos pelos caminhos duvidosos das preferências e dos juízos prévios em detrimento dos fatos, da legalidade e da Constituição. Você sugere que a gente ouça o Ives Gandra, é isso? Não, senhor. Não estou sugerindo. Porque a gente podia botar o doutor Reale de um lado e o doutor Ives Gandra do outro, para a gente ver quem cometeu o crime nesse país mesmo. Os crimes do presidente Jair Messias Bolsonaro já estão marcados na história. Não tem o que dizer. Ele cometeu crime de responsabilidade, ele cometeu crime contra a vida, ele praticou o extermínio da população brasileira. Nem Vossa Excelência se convenceu do relatório que está sendo apresentado, uma vez que se antecipa uma presunção de culpa. Isso é reconhecimento de culpa. Isso tem que ser dito aqui, senador Renan. O presidente está assumindo a culpa. A gente vai falar sobre esse depoimento daqui a pouquinho com o Silvio, depois a gente vai retomar com o deputado Paulo. Vamos falar sobre o caso Prevent Senior aqui. Tem mais notícias. Começou hoje na Alemanha o julgamento da empresa acusada de emitir um certificado de segurança falso para a mineradora Vale de Brumadinho. A consultoria Tilvi Sud atestou a segurança da barragem, que acabou rompendo e matando 270 pessoas na cidade mineira de Brumadinho em 2019. A ação, que é movida pelo município e por 1.200 vítimas, pede indenização por danos e prejuízos. Lembrando que a lama, os detritos da barragem ali de Brumadinho, devastaram a cidade de 40 mil habitantes, destruindo inclusive propriedades rurais. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas e centenas de famílias perderam o seu sustento.
Essa primeira audiência que começou hoje, ela foi suspensa porque as juízas que estão à frente dessa ação pediram mais prazo para analisar documentos. E daí uma nova audiência já foi marcada agora para 1º de fevereiro de 2022. Daqui 4 meses a gente segue acompanhando tudo isso. No Canadá, olha só, 6 mineiros continuam soterrados numa mina da Vale, em Ontário. No domingo, 39 trabalhadores ficaram presos numa profundidade de 900 a 1.200 metros, depois que uma máquina caiu sobre o elevador que dá acesso a essa mina. 33 operários já foram retirados. E daí eu quero chamar o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, para a gente começar a nossa conversa falando sobre essa atuação da Vale. É desastre aqui no Brasil, é desastre lá fora, é uma atuação cheia de problemas, é uma atuação muito problemática. Lembrando que a Vale foi uma empresa estatal, foi privatizada, enfim, e deixou um rastro de destruição aqui no Brasil e agora causa destruição lá fora também, né, Silvio? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Não sei se é uma boa tarde, porque são tantas notícias assim, mas enfim, vamos em frente, né? Sim. Olha, a Vale não é diferente das mineradoras internacionais, como a BHP, a Anglo American, a Equinox Gold, né, que são empresas mineradoras que não se preocupam com os riscos das vidas. A barragem que estourou, ela era calculada, né? Quer dizer, não vamos investir aí para segurar a vida das pessoas, porque isso custa caro, vamos assumir o risco. Da mesma forma, esses trabalhadores mineiros que estão soterrados, provavelmente também estão lá por conta de uma margem de risco muito alta que não foi prevenida. Aliás, eu quero trazer aqui uma história que é bem interessante, né? Existe um observatório da mineração que está dizendo que a questão da defesa do marco temporário nas terras indígenas, temporal, né, é feita principalmente pelas mineradoras internacionais, a BHP, a Anglo American, a Equinox Gold, porque elas querem explorar os minérios nas terras indígenas, né? E os embaixadores dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Austrália, fazem lobby junto ao governo defendendo os interesses dessas empresas, defendendo então o marco temporal. Isso é aceito pelo ministro do Meio Ambiente, o Bento Albuquerque, que aliás é um almirante de esquadra. Esses almirantes antes, no tempo da ditadura de 64, eram nacionalistas, agora eles são totalmente entreguistas, assim, né? Ele coloca esses propósitos no Programa de Mineração e Desenvolvimento, que foi lançado em junho de 2020, demonstrando que não só o governo Bolsonaro é subserviente a esses interesses, primeiro do grande capital, mas agora do capital internacional também, né? Como não está preocupado com a defesa dos interesses brasileiros, dos nossos povos indígenas, ou mesmo dos trabalhadores dessas áreas, né? Então, eu vejo com grande preocupação, vamos dizer assim, esse avanço, vamos dizer assim, das mineradoras, que não tem um Estado capaz de se contrapor e colocar seus limites. Sim. E, para além disso, tem essa questão da privatização, né? A Vale é uma empresa privatizada que já deu esse monte de problema, e daí eu recupero uma fala de Paulo Guedes de ontem, ainda falando que quer continuar esse projeto de privatização, falou que vai privatizar Banco do Brasil, Petrobras, enfim, são várias as privatizações que esse governo tenta fazer, mas a gente já tem esse cenário, essa fotografia de que privatizações aqui no Brasil deram muito errado, estão dando muito errado, né, Silvio? Continuam dando errado e para quem, né? Peraí, porque as privatizações são altamente lucrativas para quem adquire essas empresas, né? E o que o ministro Guedes se propõe é privatizar tudo. Ele já falou, até o fim do nosso governo nós queremos privatizar tudo. Isso significa o quê? Destruir o patrimônio público, aliás, com um eufemismo dizendo que é uma teoria da destruição criativa, é uma teoria tomada de um economista chamado Schumpeter, né, que não tem nada a ver com essa privatização selvagem, né? E a única coisa que o Guedes se preocupa, quer dizer, em privatizar, atender os interesses dessas grandes corporações,
que, aliás, ele foi posto ministro para isso mesmo, não é um ministro para cuidar do interesse brasileiro. Sim. Ô Silvio, vamos falar um pouquinho sobre Prevent Senior, para depois a gente deixar a notícia boa para o final, tá bom? Porque daí a gente termina mais para cima a nossa conversa. Mas vamos trazer antes esse caso da Prevent Senior, então, um depoimento bastante escandaloso, né? A gente ouviu lá, inclusive, já esqueci o nome dela, mas enfim, a advogada, fazendo uma ligação do Ministério da Economia com essa política desenvolvida para a pandemia, né, da Covid-19. Então, assim, não vamos deixar a paralisação tomar conta, não vamos fazer fazer com que as pessoas fiquem em casa, então vamos distribuir kit Covid para todo mundo como uma forma de criar essa falsa esperança e as pessoas irem para a rua mesmo, esquecerem que a gente está numa pandemia e que elas podem se contaminar. Então, eu achei que ela trouxe informações muito importantes. Os senadores também, eu acho que acharam mesmo, porque mostraram isso, nessa indignação, conforme ela ia relatando, como se dava esse pacto entre a Prevent Senior e o próprio Ministério da Economia, esse gabinete paralelo que atuava ali dentro. O que você achou? Qual a sua avaliação desse depoimento? Como ele contribui, inclusive, para as investigações envolvendo a Prevent Senior? Veja, de novo, aí nós temos a mesma questão que está colocada para a Vale. O que importa é manter a economia funcionando, mesmo às custas das vidas, né? Mas aí tem duas escalas essa consideração em relação à Prevent Senior. A primeira é adotar essa concepção do governo de que tem que dar um jeito de não aceitar que a epidemia tem que ser tratada com lockdown, que tem que ser tratada com medicamentos e tratamentos efetivos e não com uma panaceia como essa, que até os médicos de lá denunciaram, né? Essa questão toda da Prevent Senior começa com uma denúncia de 15 médicos que disseram: nós estamos nos impondo, né, a vender o pacote da cloroquina, não é? E isto é realmente totalmente antiético, compromete até o fundo a Prevent Senior. Mas não fosse só isso, o que acontece? Acontece que a própria Prevent Senior está falando para familiares de alguns pacientes: olha, ele não tem jeito, ele está na UTI, vamos tirar da UTI para ele aguardar a morte com uma maneira mais tranquila, fica sedado, não é? E tem depoimentos como de um advogado chamado Diego Miranda, que a família dele, que se opôs a isso, ele continuou na terapia intensiva e se curou, né? Então, o que está acontecendo? A Prevent Senior, para economizar, ela está matando gente, né? E isso precisa mesmo de uma CPI, precisa de um processo, porque é um crime. Sim. A Bruna Morato disse, inclusive, né, que mostravam que era menos custoso você dar o kit procedimento padrão ali dentro, você distribuir kit Covid para não internar as pessoas que estivessem passando mal, enfim, que estivessem com sintomas mais graves. E daí, Silvio, a gente fala da Prevent Senior, mas outros convênios, a gente tem notícias de que também distribuíram o kit Covid, né? Eu já vi imagens, inclusive, da Unimed, que mandava para casa das pessoas um pacotinho de kit Covid com laço, com fita, assim, também. O que a Bruna traz, e que ela fala, que eu acho que fala com bastante razão, inclusive, é que a Prevent Senior, ela tem um público, ela atende um público que é formado majoritariamente por idosos. Então, assim, tem essa característica que acaba a tornando ainda mais perversa, né? Você dá esse tipo de medicamento numa pessoa já mais vulnerável é muito perverso. Mas outros convênios também praticaram essa entrega do kit Covid. Então, Thalita, a questão é essa. Você olha para o SUS não olha para os custos, o SUS olha para a saúde das pessoas. Sim. Você olha para as empresas privadas olham para o seu lucro, não olham para a saúde das pessoas. E veja bem, agora acaba de sair uma estimativa feita por especialistas, né, nessa área de virologia, de epidemias, de que se o governo Bolsonaro, se o Bolsonaro, ele próprio, tivesse aceito comprar a Pfizer no tempo que ela foi oferecida e as vacinas do Butantan, que ele relutou porque era do Dória, né? Quer dizer, teria havido menos 100 mil mortes. Quer dizer, ele é responsável direto por mais de 100 mil mortes porque vetou a compra dessas coisas para fazer a negociata da Covaxin, né? Então, nós temos também aí, quer dizer,
um interesse agora de corrupção, não mais só de lógica de mercado, embora as duas estejam sempre muito associadas, né? Mas não um interesse da saúde pública, nem do paciente, que é o brasileiro e a brasileira que precisa de um suporte quando fica doente, né? E daí vem senador negacionista e negocionista, porque as duas coisas estão atreladas agora, defendendo, trazendo parecer ali do professor Ives Gandra de que não há crime de responsabilidade algum. É claro que isso criou a maior indignação, como a gente viu ali nas falas dos senadores. Vamos trazer agora a boa notícia, então, para a gente finalizar, que é a seguinte, pessoal, deixa eu pegar aqui direitinho, que é um veto da Câmara dos Deputados, do Congresso, né? O Congresso derrubou ontem o veto de Bolsonaro ao projeto que proibia os despejos na pandemia. Com essa decisão agora, a lei que foi aprovada em março de 2020 garante aos trabalhadores, a famílias, a permanência na moradia, agora pelo menos até o final desse ano, ano de pandemia. Então, assim, uma boa notícia, as pessoas têm mais segurança agora de que vão continuar em casa. A gente sabe que a situação econômica tá péssima e, claro, tem muita gente não conseguindo pagar e agora fica esse alívio, pelo menos, né, Silvio? A estimativa é que são mais de 90 mil famílias que até pelo menos dezembro desse ano tem assegurado um teto, sejam eles inquilinos que não estão pagando aluguel, sejam ocupações, né? Mas a boa notícia não é que o Congresso aprovou isso. A boa notícia é que surgiu uma campanha na sociedade civil, isso foi em julho de 2020, né, que hoje congrega mais de 200 organizações da sociedade civil que se reuniram nessa campanha Despejo Zero, que sensibilizaram o Congresso para que o Congresso votasse dessa forma. A boa notícia é a capacidade da sociedade civil incidir sobre essas questões das políticas e ter alguma vitória, porque os parlamentares agora estão olhando para as eleições, eles não vão ignorar que 200 entidades, movimentos, associações de moradores e tudo mais disseram para eles assim, olha, não vote a favor do bloqueio do despejo, porque nós vamos votar contra vocês. Então, o inverso se deu. A pressão da sociedade civil fez com que esses parlamentares derrubassem o veto do Bolsonaro. Essa é a boa notícia. Para a gente comemorar, pois, essa articulação tão importante de movimentos sociais. A gente chegou a conversar com representantes do movimento Despejo Zero e foi uma atuação muito importante, realmente. Só para a gente finalizar mesmo agora, 9h30 hoje, Le Monde Diplomatique Brasil, o programa vai ao ar aqui na TVT com o tema Implosão das Instituições Democráticas. Traz um spoiler para a gente, Silvio. Então, as instituições democráticas são aquelas que defendem os interesses dos cidadãos, não é? Você pega, por exemplo, a Fundação Palmares. Por que ela foi criada? Ela foi criada para trabalhar a questão do racismo. E você tem um negro dirigindo hoje a Fundação Palmares que faz uma censura aos livros que contam das lutas dos negros no Brasil. É um homem racista, embora seja negro. Isso é uma implosão de uma instituição. E nós vamos dar um passeio pelas instituições brasileiras, não é? E verificar a situação em que elas estão. Se elas estão cumprindo seu papel efetivo democrático ou se elas estão submetidas a um projeto de necropolítica que está abatendo não só as pessoas, mas as instituições também. É disso que nós vamos falar. Perfeito. Todos convidados hoje às 9h30, então, Le Monde Diplomatique Brasil aqui na TVT. Silvio, um beijo enorme para você, boa semana, até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Boa semana, obrigado, até terça. Tchau. Até. Então, Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, participa sempre às terças aqui com a gente, nos ajudando a entender as principais notícias do dia, esse cenário político que a gente vive. Vamos falar sobre eleições na Alemanha agora? Olha só, deixa eu trazer antes as informações, uma notícia importante. O ex-presidente Lula se encontrou segunda-feira, com um representante de uma entidade política que é ligada ao Partido Social Democrata Alemão, que foi o mais votado nessa eleição ali na Alemanha, ali no país. O registro desse encontro foi publicado nas redes sociais pela presidenta nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, e ela postou assim, junto com essa foto.
Está aí na tela para gente. Junto com Lula, tive a satisfação de receber Christoph Heuser, da Fundação Friedrich Ebert, do SPD, o partido que ganhou o maior número de cadeiras no parlamento alemão. Parabenizamos a vitória, desejamos que o governo da social-democracia seja para ampliar o bem-estar do povo. E daí, para a gente recuperar um detalhe bastante importante dessa relação do SPD, esse partido alemão, com o Lula, olha só, o ex-líder do partido, que é o Martin Schulz, ele chegou a visitar o ex-presidente Lula na prisão em Curitiba para se somar a essas denúncias que eram feitas sobre a irregularidade dessa prisão, sobre essa prisão injusta do ex-presidente Lula. Então, eles têm essa proximidade, realmente, o partido e o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil. Essa conquista, inclusive, ali do SPD, como o partido mais votado da Alemanha, ele parece confirmar uma tendência em toda a Europa de um movimento à centro-esquerda. Pois é, eu vou falar com o Flávio Aguiar daqui a pouquinho sobre isso. Mas é claro que ainda há um caminho ali no país de formação de coalizões antes de a Alemanha ter esse novo chanceler que substitui Angela Merkel depois de 16 anos. Para nos ajudar a entender os detalhes desse processo, eu trago aqui, a gente tem a honra de receber, o prazer de receber o Flávio Aguiar, escritor, jornalista, ex-correspondente da TVT em Berlim e atualmente analista político da Rádio França Internacional. Oi, Flávio, sempre muito bom conversar com você. Como você está? Tudo bem por aí? Tudo bem, costumo dizer, nós vamos bem aqui como Deus ajuda, as autoridades permitem, mas está conosco aqui em casa, está tudo bem. A situação aqui está um pouco balançante, assim, em matéria de pandemia. Tem essa situação política que você mencionou, que atinge não só a Alemanha, nós estamos vendo uma transição para a Europa, porque a Angela Merkel era uma espécie assim de fiel da balança da União Europeia, né? E ela simplesmente deixou a política, enfim, depois de 16 anos como chanceler da Alemanha. Então a situação é realmente de transição e isso traz sempre uma certa insegurança. Também quero dizer que para mim é um prazer e uma honra falar com você aqui na TVT, onde eu continuo me sentindo em casa. Está em casa, com certeza. Ô Flávio, nos ajuda a entender, então, a importância do SPD sair como esse partido mais votado. Parece que agora, inclusive, nessas coalizões que ele vai tentar fazer, ele vai se aproximar desse Partido dos Verdes, que é mais à esquerda realmente, né? Que parece que foi um partido que teve uma votação expressiva, aumentou bastante em relação às últimas votações. Então, explica para a gente o que essa eleição mostrou em termos de inclinações políticas na Alemanha e, claro, na Europa. Olha, em primeiro lugar, é necessário compreender como funciona o sistema eleitoral alemão. O eleitor alemão, a eleitora, tem 2 votos, né? Ele vota num candidato do seu distrito, e esse é o primeiro voto. Além disso, ele tem um segundo voto, onde ele vota no partido da sua preferência. E os votos não são vinculados, ele pode votar num candidato de um partido do seu distrito, pode votar no segundo voto, ele pode votar num outro partido da sua preferência, né? E o resultado final é a combinação, é ditado pela combinação desses 2 votos, né? Então, isso torna as eleições alemãs bastante imprevisíveis, no sentido mais fino da palavra, né? E essa eleição também teve a característica de ser uma eleição extremamente disputada e com uma volatilidade muito grande, com altos e baixos, assim, né? Inicialmente, a Anna Baerbock, do Partido Verde, estava na frente, ela era a favorita. Depois, com problemas no seu desempenho, ela caiu. O Armin Laschet, da União Democrata Cristã, do partido da chanceler Angela Merkel, que está saindo, assumiu a liderança, depois também com problemas na sua candidatura, ele caiu, e aí houve essa espécie assim de renascimento das cinzas do Partido Social Democrata, o SPD, que fazia uma década ou mais até, né, que tinha virado uma espécie de puxadinho do partido da União Democrata Cristã e União Social Cristã. Isso também é uma peculiaridade aqui, são 2 partidos siameses, irmãos siameses. A União Democrata Cristã age em toda a Alemanha, exceto na Baviera. E a União Social Cristã, CSU na sigla alemã, age somente na Baviera, mas os 2 agem sempre conjuntamente. Até isso aconteceu.
houve uma disputa para saber quem é que ia ser o candidato desses dois partidos. E o líder do partido na Baviera, Markus Söder, perdeu para o Armin Laschet, que é da Renânia do Norte, Westfália, né? E isso, inclusive, determinou uma espécie de disputa interna, etc. O fato é que, quando foi para a reta final, né, o candidato Laschet e a União Democrata Cristã e a União Social Cristã, eles conseguiram recuperar um pouco o terreno. Eles encostaram no Partido Social Democrata, no Olaf Scholz, que é o candidato do era o candidato do Partido Social Democrata. E isso com uma campanha, olha só, umas coisas são até parecidas com o Brasil. Uma campanha movida pela União Democrata Cristã, dizendo que, caso o Partido Social Democrata fosse o mais votado, eles poderiam se aproximar demasiadamente da esquerda. Não falavam dos verdes, falavam isso sim da Linke, né, o Die Linke, um partido mais à esquerda formado por uma dissidência do Partido Social Democrata e políticos não ligados ao Partido Comunista da antiga Alemanha Oriental, porém mais à esquerda e também oriundos de dissidências do antigo Partido Comunista da Alemanha Oriental. O fato, depois de todo esse vai e vem para lá e para cá, é que, de fato, o Partido Social Democrata renasceu das cinzas, né, e ele se tornou o mais votado. É uma situação muito curiosa, Thalita e telespectadores, porque o Partido Social Democrata e o Olaf Scholz se apresentaram como candidatos de oposição, mas eles eram membros da coligação que sustentava o governo da Angela Merkel. Então era um candidato de oposição que era de situação, né? E ele, como político mais ponderado, que nos debates, etc., ele acabou conquistando, inclusive, roubando votos que eram da União Democrata Cristã. Assim, mais de 1 milhão de votos, segundo as estatísticas, foram transferidos da União Democrata Cristã para o Olaf Scholz, que, na situação complicada que a Alemanha vem enfrentando agora, ele aparecia como um candidato que ia manter as coisas no lugar. Quer dizer, ele inspirava tanta confiança quanto a chanceler Angela Merkel, muito mais do que o próprio candidato dela, que era o Armin Laschet, que está aí agora na foto junto com a chanceler, né? A Alemanha está enfrentando momentos difíceis, a pandemia está arrefecida, a vacinação continua, mas a situação é complicada. Há problemas ambientais, a Alemanha passou por inundações terríveis, morreram mais de 100 pessoas no oeste do país aqui, né? Foi uma catástrofe de grandes proporções, com milhares de pessoas desabrigadas, milhares de lares destruídos, e uma novidade na Alemanha, que é uma economia que se orgulha de ter inflação zero. Esse ano a inflação vai ser de 3,5%, o que, para uma economia que se orgulhava de inflação zero, é como soar as trombetas do apocalipse. Quer dizer, então, nessa situação toda, o eleitorado acabou optando por uma mudança, digamos, controlada com o Olaf Scholz. Agora, o Olaf Scholz ainda não é o primeiro-ministro, ele tem que negociar. É uma negociação difícil, porque, de um lado, como você mesma lembrou, o Partido Verde cresceu muito, teve o melhor resultado da sua história aqui nas eleições nacionais da Alemanha, ou federais, né? E se tornou... não vai haver governo nenhum, para que lado vá, sem a participação do Partido Verde. Por outro lado, somente isso não garante maioria no Bundestag, no parlamento, né, que tem que ter mais de 366 deputados para ter maioria absoluta no parlamento hoje. São 713, uma coisa assim, cadeiras que há lá, né? Então, vai ser necessário que um terceiro partido entre. A União Democrata Cristã está fora. Penso que não vai entrar, porque não vai aguentar essa transição imediata de sair, de ser o partido dominante na coligação para ser um terceiro ou segundo partido nessa coligação. Então, o que resta para a formação? A Die Linke, que é o partido mais à esquerda, é difícil, porque eles têm uma relação complexa, complicada com o SPD, o social-democrata, e também com uma parcela dos verdes, né? E tem o FDP, o
Freie Demokratische Partei, que é uma espécie de DEM sem coronelismo do Nordeste, o antigo coronelismo do Nordeste. É um partido liberal, de direita, partido daqueles que não querem pagar impostos, né? E é provável que o Olaf Scholz vai tentar formar uma coligação com os Verdes e o FDP. Qual é a dificuldade? É que o FDP e os Verdes não se entendem numa série de coisas. Por exemplo, o meio ambiente, que se tornou um elemento fundamental, como eu mencionei aqui na eleição alemã. De modo que ainda vai rolar muita água debaixo e talvez por cima dessa ponte. A tendência, entretanto, é que haja um grande esforço, inclusive com o Olaf Scholz tentando patrocinar esse encontro, de convergência entre os Verdes e o FDP, que aí está o líder dele, o Lindner, né, que aparece na imagem. E isso realmente existe eu diria assim, uma pequena onda que deve ser olhada com cautela de renascimento dos partidos social-democratas. Por exemplo, nos países nórdicos aqui, na Islândia, Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca, só tem governo agora liderado pelos partidos social-democratas, né? E há essa tendência assim que talvez, quem sabe na Espanha também o Partido Socialista vá se consolidar, não é, no governo. E agora a votação na Islândia em breve, não é? Aliás, desculpe, já houve um retrocesso do partido lá ligado à social-democracia, mas eles se mantiveram ainda com força suficiente para liderar um governo também de coalizão. É a situação que nós estamos vivendo. Como eu disse, é uma situação de incerteza ainda, e vamos ver se essa negociação vai sair realmente do lugar. Sim. Ô, Flávio, o que esse cenário, inclusive, mostra para a gente aqui no Brasil? Porque, como eu trouxe ali no começo, Lula, o ex-presidente Lula, tem essa relação com o SPD. Inclusive, ele fez uma postagem também, faz uma hora, 2 horas, que ele fez um discurso num encontro do SPD. Então, assim, ele parece ser uma pessoa bastante querida pelo partido, tem uma relação próxima. Ao mesmo tempo que Bolsonaro, eu tenho até aqui as informações, deixa eu pegar. Ele recebeu uma deputada desse partido, a AfD, que é da extrema-direita alemã, um partido, inclusive, que teve pouco mais de 10% dos votos aí na Alemanha, deve perder lugares no parlamento. Essa foto aí, na verdade, é a visita que essa moça aí, que é neta de um dos ministros de Hitler, fez aqui ao Brasil e se encontrou com o Bolsonaro, um encontro que foi bastante criticado, inclusive. Mas é isso, esse cenário que a gente tem é a extrema-direita perdendo força aí na Alemanha, uma extrema-direita próxima a Bolsonaro, enquanto esse SPD, esse partido democrata, ganha força e está ali ao lado de Lula, tem uma relação mais próxima. O que a gente pode tirar disso tudo? Olha, em primeiro lugar, a vida do governo do Bolsonaro vai se complicar um pouco mais, porque a Alemanha é um parceiro importante do Brasil em vários aspectos, né? Econômico, naturalmente, presença na economia brasileira, mas também na questão do meio ambiente. A Alemanha já está com, eu diria assim, não só com os 2 pés fora do acordo de financiar a proteção da Amazônia, que ela fazia com a Noruega, né? Devido às atitudes completamente anti-meio ambiente do governo do Bolsonaro. Além disso, o Partido Verde tem criticado, assim, todas as correntes do Partido Verde, sejam mais à direita ou mais à esquerda, têm criticado, assim, arduamente, né, a situação do governo, a ação do governo Bolsonaro. Que, por exemplo, com esse governo agora, se ele realmente assumir aqui na Alemanha, pode dar adeus a um acordo União Europeia-Mercosul, né? A menos que haja uma mudança na política ambiental brasileira, que é a maior parte do Mercosul, por assim dizer, sem desprezar os outros países, naturalmente, e a sua importância, né? Então, essa dificuldade vai haver. Segundo, você mencionou mesmo, quer dizer, o Partido dos Trabalhadores sempre teve uma ligação muito forte com a social-democracia europeia e com a social-democracia alemã, em particular. Perdão, inclusive nos tempos da Alemanha Oriental, né, da Alemanha comunista, a ligação do Partido dos Trabalhadores
da própria Central Única dos Trabalhadores, a INSEL, era muito mais forte com a social-democracia e com a central sindical, a DGB alemã aqui, do que com as forças da Alemanha Oriental, né? Que inclusive às vezes olhavam o Partido dos Trabalhadores com uma certa desconfiança, motivada até por uma disputa, né? Bom, além disto, Bolsonaro vem tentando se firmar como uma liderança, na ausência de Donald Trump, da direita internacional, que na verdade a liderança, a eminência par da direita é o Steve Bannon, lá dos Estados Unidos, né? Mas ele vem tentando se afirmar. E nesse quadro ele recebeu a visita da Beatrix von Storch, aqui da Alemanha, uma deputada do Bundestag, e é uma figura realmente. Olha, ela é do extremo da extrema direita, tá? Porque ela é contra tudo o que você possa imaginar. Eu fiz uma lista aqui do que ela é contra, do que ela é a favor, né? É uma coisa espantosa, assim, sabe? Ela é contra, por exemplo, a legalização do aborto. Ela é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ela é contra o uso de contraceptivos nas relações sexuais. Ela é contra a presença de imigrantes e seus descendentes nos times esportivos da Alemanha. Além disso, ela denuncia a sexualização gay dos jovens por parte dos movimentos gays, etc. Ela saudou o Brexit e ela, além do mais, ela é fortemente anti-islâmica, né? Anti-árabe, enfim, ela é contra tudo que você pode imaginar e chega, inclusive, ao extremo de dizer que, em matéria de economia, a Marine Le Pen, a líder da extrema-direita francesa, é demasiadamente esquerdista para ela. Aí nós realmente ponto que só o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, o Steve Bannon, para aguentar. O Bolsonaro padece de isolamento internacional, ele foi à ONU tentar melhorar isso, fez um papel, né, apenas para a sua galera, fez um papelão, ninguém acredita nele, a gente pode dizer isso com tranquilidade, né? Na ONU, conseguiu se encontrar com o Boris Johnson, que deu um chega para lá nele, porque recomendou, inclusive, que ele tomasse vacina, naturalmente a vacina britânica, né, lá, né, mas ele recomendou a vacinação. Teve o papelão ainda que o Queiroga pegou a Covid lá, mais a Tereza Cristina, mais um outro membro da comitiva, também o diretor da Caixa Econômica Federal, pegaram por lá, né, talvez por falta de cloroquina, não sei, quem sabe, né? Tudo é possível, mas enfim. E ele conseguiu se encontrar, como eu disse, com o Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, e com o governante polonês, que também é de extrema-direita aqui, né, que foi lá, o Andrzej Duda. Mas ele padece disso. Na verdade, ninguém quer sair na foto com o Bolsonaro. Nem mesmo figuras de extrema-direita aqui, como foi o caso da Marine Le Pen, por exemplo, que é de extrema-direita, mas não quer saber de proximidade com o Bolsonaro, ele consegue ter assim, um certo apoio com o Salvini, o Matteo Salvini da Itália, o Viktor Orbán da Hungria, né? Mas fica por aí, né? Então, e esse caso dele ter recebido lá a von Storch e o marido dela também, que é outro militante de extrema-direita em Brasília, repercutiu aqui na Alemanha, repercutiu negativamente para ela, né? E para ele também. Houve muitas críticas aqui também, comentários dizendo assim, olha, mútuo, olha com quem ela está andando e olha com quem ele está andando, logo nas vésperas da eleição alemã. Sim. Ô Flávio, queria falar com você também sobre pandemia, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas muito obrigada por nos ajudar a entender esse cenário alemão e realmente os impactos aqui para o Brasil, aqui para a gente. É sempre muito bom conversar com você, você explica tudo direitinho aqui para a gente. Um beijo grande, viu? Se cuida por aí e até uma próxima. Tá bom. Você se cuida também, um beijo grande para ti, um abraço para todo mundo aí no Brasil, que eu tenho muitas saudades também. E eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim, né, evidentemente. Mas, de qualquer maneira, eu estou à disposição aqui, até porque a pandemia não vai acabar tão cedo. A gente volta a se conversar, tá bom? Um grande abraço e uma boa noite. Aqui para mim é boa noite já, né? Aqui já são 15 para as 9 da noite, está escuro, frio, né? Então, uma boa tarde para vocês aí. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada. Boa noite, Flávio. Um beijo enorme para você. Até a próxima. Esse é o Flávio Aguiar, então, comentarista internacional, participa aqui com a gente, comentando, nos ajudando a entender cenário europeu, inclusive, e ele que é hoje
analista político da Rádio França Internacional. Pessoal, deixa eu trazer nosso próximo tema. Olha só, foi protocolado pelo deputado estadual Paulo Fiorillo o requerimento de instalação de uma CPI para investigar denúncias envolvendo a Prevent Senior em São Paulo, no estado de São Paulo. Esse pedido de instalação da comissão foi assinado por 40 deputados, 8 a mais do que o necessário, 32 necessário, né? No entanto, a Alesp já possui 5 CPIs instaladas agora para 2021, que é o número máximo permitido num ano. Mas o regimento da Alesp permite uma 6ª CPI mediante a votação em plenário. E essa votação já tem data, inclusive, 15 de outubro. Quem traz os detalhes para a gente, vai nos ajudar a entender, inclusive, do que se trata essa CPI, é o deputado Paulo Fiorillo, do PT. Deputado, um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? O áudio. Eu acho que você deve estar mutado, deputado. O áudio. Tudo bom com você? Tati, Thalita, obrigado pelo convite. Prazer participar com você. Estou bem, espero que você também esteja bem. Quero que você... Estou bem também, obrigada por perguntar, inclusive. Deputado, quero que você traga detalhes para a gente sobre essa CPI. Qual seria o foco, o que seria investigado? A gente acompanhou hoje, inclusive, a CPI no Senado, né, a participação dessa advogada que representa os médicos que trabalharam e trabalham ainda na Prevent Senior, e foi um depoimento escandaloso, né, ela falando sobre essa relação da Prevent Senior com o governo federal para propagar, para distribuir kit Covid, como uma maneira, inclusive, dentro da Prevent Senior, de economizar, porque é mais fácil você distribuir kit Covid, é menos custoso do que você internar um paciente com sintomas graves. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o foco dessa CPI e, inclusive, essa articulação entre deputados, porque foram muitas assinaturas, né? Então, são muitos os deputados de muitos partidos querendo essa investigação no Estado. Fala para a gente. Bom, assim, o que nos motivou a apresentar a proposta de CPI foram as denúncias que surgiram na CPI do Senado. Denúncias graves e que agora, com o depoimento da doutora Bruna, elas se mostram ainda mais escandalosas, né? Não só por essa relação que você traz com o governo federal para incentivar o uso do kit Covid, mas também pelas medidas que o hospital impôs aos profissionais, por exemplo, não usar máscara para não assustar as pessoas, ou entregar kit Covid por motoboys, essa história de você omitir óbitos por Covid, ou até de fazer experiências com idosos sem autorização dos órgãos que controlam esse tipo de procedimento. Eu acho que é isso, na realidade, que acabou juntando os parlamentares de vários partidos. Não são todos, até porque você tem aqui os negacionistas, mas os parlamentares que entendem a importância da vida e precisam ter clareza do que aconteceu, assinaram a CPI. Eu acho até que a gente teria muito mais do que 40 assinaturas, tem deputados me procurando agora, pedindo para assinar, para aderir, para ser coautor. Nós vamos, inclusive, avaliar qual o procedimento. Essa CPI ela tem uma importância grande, porque nós temos a CPI do Senado que começa agora a entrar no final dos trabalhos, né? Assim, a gente possivelmente ela não terá mais tempo para aprofundar essas denúncias. E eu vou dizer aqui para você que a impressão que eu tenho é que o que nós temos até agora é a ponta de um iceberg. Talvez hoje a doutora Bruna expôs um pouco mais desse monstro que foi sendo criado pelas posições negacionistas do governo federal e por outros irresponsáveis que se submeteram a uma lógica contra a ciência, contra a razoabilidade, contra a vida, contra os mais frágeis da nossa sociedade, os mais idosos. Então a CPI tem esse papel e ela deve buscar esclarecer todas as dúvidas. Deputado, tem essa questão regimental, né, interna, de que já existem 5 CPIs em funcionamento e daí essa votação em 15 de outubro definiria se ela seria aberta ou não. Você acredita que os deputados vão votar pela abertura dessa 6ª CPI? Qual a sua expectativa? Então, só para quem nos acompanha entender um pouco, né? A Assembleia tem 5 CPIs. Para ter uma 6ª CPI, ela precisa a autorização do plenário. Então, a gente tem um projeto de resolução, ele tem 5 dias
para receber emendas, sugestões. Daí ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça e, a partir daí, ele vai também para a Comissão de Finanças. Ele pode ser antecipado, esse processo pode ser mais ágil se tiver a aprovação do regime de urgência por parte do plenário da Assembleia. Tendo isso, a gente, então, tem o prazo para votar o pedido da 6ª CPI. Você deu uma data de 15 de outubro, acho que é razoável. Eu não ouvi ainda o presidente se posicionar sobre essa data, até porque tem acontecido tantas coisas concomitantemente, essa história lá de Brasília, as coisas daqui, mas é possível que até o dia 15 a gente tenha a CPI instalada, e aí ela tem um prazo regimental para efetivar e realizar o seu trabalho e trazer as informações para a Assembleia, para o Ministério Público e para os órgãos competentes que precisam ser acionados. Deputado, eu sei que assim, a CPI ainda nem foi instalada, mas vamos tentar adiantar um pouquinho do que vai ser debatido lá dentro. Você citou essa questão da ponta de um iceberg, né? O que você espera? A CPI instalada, vocês vão atrás desses depoimentos de médicos, da Bruna Murato, essa advogada que representa os trabalhadores ali da Prevent Senior. O que se pretende descobrir com essa CPI? Thalita, primeiro assim, vamos lembrar que essa situação da Prevent Senior não ocorre agora. Você tem uma denúncia lá atrás que foi, inclusive, motivo de manifestação da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, na minha opinião, eu sou apenas um deputado, a CPI ela vai ter 9 membros, mas, assim, na minha opinião, a primeira iniciativa da CPI é ouvir os secretários de saúde, em especial o secretário anterior a esse do Estado, o secretário German, para que ele possa informar a CPI o que foi feito naquele momento, se foi apurado alguma das denúncias, se as denúncias tinham de fato consequências, se eram apenas denúncias sem lastro, ou se não foi investigado absolutamente nada. Nós precisamos saber disso, porque aí é que começa. Imagine que se isso fosse feito lá atrás, talvez a gente pudesse ter evitado várias mortes, o sofrimento de familiares, pessoas que foram retiradas de leitos de UTI, passando por tratamento paliativo e que vieram a óbito, e que poderiam ter sido salvas se a orientação da Prevent Senior não fosse a que ocorreu até agora. Então, nós vamos ouvir os secretários, nós vamos ouvir, com certeza, a doutora Bruna Murato, que está depondo, nós vamos ouvir a ANS, o Conselho Regional de Medicina, nós precisamos ouvir depois os representantes da Prevent Senior, para que se esclareça toda essa situação. A ideia, Thalita, é que a gente tenha um calendário que possa agilizar esse debate. Eu acho que a CPI precisa ter um trabalho intenso nesse período, até porque a gente sabe como começam as CPIs, mas a gente não sabe como elas terminam. A partir do primeiro depoimento, do segundo depoimento, a gente pode ter várias linhas de investigação, o que nos levará, com certeza, a esclarecer todas as dúvidas. Eu tenho recebido, e você que acompanha o noticiário, informações de pessoas que têm dúvida do tratamento realizado num parente, num amigo, e que acabou levando essa pessoa a óbito. Então, nós precisamos esclarecer. Muita gente falando de pessoas que morreram, que deixaram de ser atendida, que tiraram da UTI, que deram o kit Covid. Então, assim, tem uma coisa muito nebulosa. É a ponta do iceberg e nós precisamos trazer à tona o tamanho desse iceberg, até para poder, de fato, tendo as irregularidades constatadas, punir os responsáveis. Não dá nem para imaginar o que sente uma pessoa hoje que tenha um parente que foi submetido a um tratamento ali na Prevent Senior ou teve um parente que chegou a falecer tendo sido internado com Covid. Deve ser terrível, porque você não sabe o que aconteceu com essa pessoa ali dentro de fato. Só para finalizar, eu queria pegar um detalhe da sua fala, que é em relação ao Conselho Regional de Medicina. Parece que o senador Rogério Carvalho, inclusive, fez um pedido para que esses órgãos, né, esses conselhos, sejam investigados por omissão,
porque não atuaram, de fato, por conta dessa autonomia médica que o médico deveria ter e não estava tendo ali dentro da Prevent Senior. A CPI do Senado provavelmente não vai ter tempo de ouvir esses órgãos por conta de já estar finalizando os trabalhos, mas isso parece que será um foco, então, de trabalho dessa CPI, no caso. Eu acho que assim, nós vamos ter um trabalho grande nesse sentido. Eu acho que é preciso apurar, de fato, o papel do Conselho, com essa lógica de dizer da autonomia médica, e aí a Prevent Senior orientar, obrigar os médicos a receitarem kit Covid, um kit fechado, ninguém tira, ninguém põe, né? E as pessoas serem obrigadas a virarem cobaias, e com certeza muitas dessas foram a óbito. Isso é inadmissível. Assim, pensa no sofrimento de milhares de pessoas que tiveram seus entes queridos levados pela Covid e ainda pior, né? Porque foram levados quando poderiam ter sido salvas se o hospital, se a direção da Prevenção não tivesse insistido nesse tipo de tratamento, um tratamento que não tem comprovação científica e depois de mais de um ano de pandemia, todo mundo já deveria ter percebido que não é essa a saída. Se a Prevent Senior queria utilizar esse mecanismo para poder reduzir custos, é muito mais grave. Óbvio que é uma empresa particular. Por exemplo, eu tenho pessoas conhecidas que se utilizam do plano porque é a única alternativa que eles têm. É um plano mais barato e para idosos. Acho até, Thalita, que o governo do estado, o governo federal, vão ter que atuar. O governo federal eu vou tirar, né, porque é difícil acreditar em negacionistas. Mas, assim, o governo estadual, eu acho que poderia ajudar a ter uma saída para esses idosos que não têm recursos para pagar um outro tipo de plano e tentar uma transição nesse momento tão triste, tão grave. Porque pensa, quantos morreram e nós vamos ter que voltar a colocar o dedo na ferida, retomar a dor daqueles que perderam o ente querido. Agora pense também naqueles que têm um plano de saúde como uma única alternativa para ter um atendimento minimamente decente. O que deveria ser decente não é. Então nós precisamos buscar, eu acho que a CPI vai ter um papel a mais, que é propor ao governo do estado, à ANS, a todos os outros órgãos que também apresente uma saída conjunta para a situação dos idosos que não têm recurso para pagar um plano de saúde do custo de outros que a gente tem no mercado. Perfeito. De extrema importância. É claro que a gente vai seguir acompanhando qualquer atualização, qualquer novidade, inclusive, deputado, peço para que você nos informe, porque a gente vai estar em cima dessa possível, então, instalação da CPI aí na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, agradeço demais a sua participação com a gente. É isso, a gente volta a se falar. Muito obrigado, uma boa tarde para você. Thalita, muito obrigado, um grande abraço, bom jornal aí para vocês. Um abraço. Obrigada, boa tarde. Esse é o deputado Paulo Fiorilo, do PT de São Paulo, deputado estadual aqui de São Paulo, que foi o autor desse requerimento de instalação de uma CPI para analisar as denúncias envolvendo a Prevent Senior no estado de São Paulo. Então, essa instalação da CPI vai ser votada pelos deputados, porque já existem 5 CPIs instaladas na Assembleia, e daí uma sexta precisa passar por votação de deputados para que os trabalhos comecem, para que ela seja instalada de fato, e a gente vai ficar acompanhando tudo isso de muito perto, porque, como trouxe o deputado, como eu conversei ali com o Silvio, em relação às revelações que Bruna Morato, essa advogada dos trabalhadores, dos médicos da Prevent Senior, de acordo com o que ela trouxe hoje, é tudo muito escandaloso, essa pressão que os médicos sofriam para receitar kit Covid, essa ligação da Prevent Senior com o Ministério da Economia, com o gabinete paralelo, para propagar e realmente distribuir kit Covid, porque é uma forma de baratear o atendimento do paciente. Você distribui kit Covid em vez de fazer a internação e dar os devidos cuidados ali em hospital, em leito, para os pacientes. É isso, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho tempo de ler alguns comentários. Inclusive, eu tenho foto hoje. A Cíntia me mandou foto. Olha só. Peraí, deixa eu pegar a primeira. Cadê? Aqui. A primeira é da Marilda, de São Paulo, que mandou foto acompanhando pela TV O Bom para Todos. Um beijo, Marilda. Obrigada. Tem um cachorrinho acompanhando junto? Tem sim, ó. Tá tirando uma soneca ali enquanto ela acompanha O Bom para Todos. Obrigada, Marilda. Tem uma segunda foto. Deixa eu pegar aqui. Deixa
Cadê? Aqui. Da Olívia de Jesus Alves, de São Paulo, também acompanhando pela TV o nosso programa, o Bom para Todos. Que bacana, pessoal. A gente gosta muito de receber fotos, então já fazia um tempinho que eu não mostrava aqui, né? Mas mandem fotos pelo WhatsApp, principalmente, e daí a gente consegue trazer aqui para vocês também. Um minutinho, falta só um minutinho. Olha só quem está com a gente. Rafael Almeida falou: Bolsonaro é digno de chacota em programas de TV na Alemanha. Fernando Lira, de Caruaru, Pernambuco. Eu recebi uma mensagem aqui também, quer ver? Deixa eu pegar aqui. De um poeta. Ele falou: eu sou poeta. Cadê aqui? Perdi, poxa vida. Aqui, Nelson Barbosa. Sou o poeta Nelson, daqui de João Pessoa, Paraíba. Beijo, Nelson. Obrigada pela companhia, viu? Flávio Roca está aqui com a gente, sempre por aqui. Flávio, um beijo. Milton dos Santos Silva. Cristina Alvarenga por aqui também sempre. O Fábio de Siqueira Greco. Fernandes Lira Vieira também aqui. Eu já li o nome dele, de Caruaru, é isso mesmo. É isso, pessoal. Quero agradecer a companhia de todos vocês. Eu volto amanhã. Boletim, 12h55 e depois Bom para Todos ao vivo com a análise das notícias às 3 horas da tarde. Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.